Amém? Repete comigo, da lama a justiça de Deus. Glória a Deus. Da lama a justiça de Deus. Quero ler com vocês o texto aqui em Jeremias 38, do 6 ao 13. Jeremias 38, do 6 ao 38. Diz assim: Assim pegaram Jeremias e o julgaram na cisterna de Malquias, filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama. E Jeremias, o profeta Jeremias, não ouviu Júlio. O profeta Jeremias afundou, atolou. Coloca, se puder, mudar para outra versão. Esqueci de falar, essa é a NVI, né? Enfim, essa também. O profeta Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham julgado Jeremias na cisterna. Aonde julgaram ele? Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer ao rei, meu senhor, esses homens cometeram mal em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o julgaram na cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Deus, estamos aqui prontos para ouvir, estamos aqui prontos para receber a sua palavra e que ela encontre lugar em nossos corações. Espírito Santo, nós estamos aqui porque cremos na palavra do Deus Todo-Poderoso, porque cremos no Deus que faz, no Deus que é vivo, no Deus que opera, porque sabemos que o Senhor é um Deus de sinais, de prodígios, de maravilhas. Obrigado, Deus. Nós estamos aqui com o nosso coração aberto para receber a semente, certos, Deus, da vitória que nos será e nos acompanhará. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, deixa eu explicar o contexto da época. Nessa época, Jeremias, ele era um sacerdote, filho de um sacerdote. Todo mundo já ouviu falar que Jeremias era o quê? Um profeta. E ele também era profeta. Mas o pai dele era sacerdote, ele também era sacerdote da casa de Israel, ali de Judá. E a palavra diz assim que no tempo de Jeremias aqui, nesse texto onde nós estamos lendo, do rei Zedequias, o povo de Judá, a nação de Judá, eles estavam em desobediência. E a palavra diz assim, a palavra nos mostra que Deus, ele não queria, mas ele tinha a intenção de destruir a nação de Judá, destruir a cidade de Judá, não a nação, mas a cidade. E Jeremias foi usado por Deus para trazer essa notícia ao povo. Olha o que diz em Jeremias 37. Jeremias 37. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, mas ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército de Faraó tinha saído do Egito. E quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. O que aconteceu? A Babilônia foi atacar o Egito. Foi atacar Judá. Babilônia foi atacar Judá. Quando eles foram atacar Judá, eles sitiaram o povo de Judá. Aconteceu, Célia, que ao sitiarem Judá, o exército do Egito saiu para ajudar o povo de Judá. Aí o que eles fizeram? O exército da Babilônia, um exército se levantou contra a gente, vamos lá pegar eles, né, Fred? Eles deixaram o povo de Judá e foram, o quê? De encontro ao povo do Egito. E aí, o que aconteceu com Judá? Graças a Deus, estou livre do problema, não é isso? Não, não é isso. E aí, diz assim na palavra, e quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, eles retiraram o cerco. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao rei de Judá, olha a palavra, que os mandou para consultar-me. O exército do faraó, que saiu do Egito para vir ajudá-los, retornará para onde? Para sua própria terra.
ao Egito. Os babilônios então farão o quê? Voltarão e atacarão essa cidade. Qual cidade? De Judá, do povo de Deus. Deus está falando através do profeta aqui, ó, os egípcios, eles vão voltar para a terra dele. E os povos babilônicos vão voltar e vão atacar vocês. O Deus de Judá falando isso com Judá? Os babilônios voltarão e tocarão essa cidade. E eles, o quê? A conquistarão e a destruirão a fogo. Olha o que a palavra fala. E destruirão a fogo. Esquisito isso, né, Lucas? Assim diz o Senhor, não se enganem a si mesmos, dizendo, os babilônios certamente vão embora, agora cuidar do povo do Egito, dos egípcios, porque eles, os babilônios, que estão atacando vocês, porque eles não vão, ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, e só lhes restassem homens feridos em suas tendas, eles se levantarão e incendiarão essa cidade. Depois que o exército babilônio se retirou de Jerusalém por causa do exército faraó, Jeremias saiu das cidades para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que tinha entre o povo daquele lugar. Mas, quando chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o prendeu e disse, você está desertando para o lado dos babilônios? Gente, o que ele fez de errado? Aí a palavra continua, isso na verdade, disse Jeremias, não estou passando para o lado dos babilônios. Eu não estou passando para o lado dos babilônios. Eu só estou indo tomar posse do que é meu, uma terra que é minha. Eu posso? É minha, eu estou indo tomar o que é meu por direito, não estou fazendo nada de errado. E a palavra continua. Jeremias, o povo não ouviu Jeremias, eu estou aqui no versículo 14. Não estou passando para o lado de lá, mas Gerias não quis ouvir Jeremias. Espancaram-no e fizeram o quê? E o prenderam na casa do secretário Jonatas, que tinham transformado numa prisão. Transformaram uma casa numa prisão e espancaram o profeta Jeremias. Jeremias foi posto então nessa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Versículo 17. Então, onde ficou por muito tempo, não foi um dia não. Então o rei mandou chamá-lo. Jeremias foi trazido ao palácio e secretamente, o que o rei fez no secreto? O rei lhe perguntou, ou seja, o rei não queria que a resposta fosse dada diante de todo mundo. O rei chamou Jeremias no secreto, depois dele ser espancado, ficar preso injustamente por vários dias. O rei chegou, Simone, chamou ele no secreto e falou assim, o que Deus falou? O que Deus sussurrou no seu ouvido? Aí a palavra continua. Respondeu Jeremias, rei Zedequias, tu serás entregue nas mãos do quê? Do rei da Babilônia. Que palavra dura, hein? Próximo. Então Jeremias disse ao rei Zedequias, que crime que eu cometi? O que eu fiz de errado? Contra ti fiz alguma coisa? Ou contra os teus servos? Ou contra este povo? Para que me mandasse para a prisão? Onde estão os teus profetas que profetizaram? O rei da Babilônia não atacará vocês nessa terra. Antes disso acontecer, outros profetas, querendo agradar o rei, para dizer, mentiram para o rei Zedequias, falando assim, não, eles não vão te atacar não. E aí o profeta Jeremias está falando assim, cadê aqueles profetas que queriam te agradar, Fred? Cadê, Thaís? Cadê Thales? Cadê Letícia? Mas agora, ó rei, meu senhor, escuta-me por favor, permita-me apresentar a minha súplica. Não me mandes de volta à casa de Jonatas, que eles fizeram de uma prisão e espancaram ele, o secretário, para que eu não morra ali, porque se eu voltar, esses caras vão me matar. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado aonde? No pátio da guarda, e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade, porque se eles voltassem e sitiassem, como é que eles comprariam pão? Assim Jeremias permaneceu no pátio da guarda, e durante esse período, o povo de Judá estavam sendo ameaçados com que o exército babilônico iria voltar, iria sitiar a cidade novamente, iria entrar em guerra com eles, e o profeta Jeremias tinha uma palavra de Deus, e o profeta Jeremias começou a anunciar essa palavra de Deus, e o que aconteceu? Vamos ler versículo 38, versículo 1,
Todo mundo está entendendo aqui? Está muito rápido? Está dando para pegar? Está interessante? Vai se tornar mais. Deus vai falar aos nossos corações, a palavra dele é viva, a palavra dele é poderosa, ela está aqui para ensinar, para trazer para a gente direção, norte, apontamento. Então diz assim, versículo 38, versículo 1, e correu que Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazur, Jucal, filho de Selemias, Pazur, filho de Malquias, gente, os nomes podem pular, tá? Ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim, porque Jeremias foi posto, ele saiu da prisão e foi posto no pátio. No pátio ele tinha acesso ao povo. E ali ele começou a falar o que Deus falou a ele. E quais foram as palavras que Deus trouxe a Jeremias? Assim diz o Senhor, versículo 2. Aquele que permanecer nessa cidade, qual cidade? Judá, Jerusalém, ali o povo de Judá. Aqueles que permanecerem aqui, em Jerusalém, aqueles que permanecerem, aqueles que insistirem em ficar na cidade, morrerá pela espada, pela fome e pela peste. Pela espada, pela fome e pela peste. Mas aquele que se render aos babilônios viverá, escapará com vida e sobreviverá. Como assim? Deus está falando que aqueles que se render ao inimigo vai viver? E quem resistir a ele, Gisele, vai ser morto à espada pela fome e pela peste? Que Deus que é esse? Todo mundo calado. Então, olha só como que a palavra continua nos mostrando aqui, o que Deus disse a respeito daquele povo. Escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor, esta cidade certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então os líderes do povo, versículo 3, versículo 4, os líderes disseram ao rei, este homem, esse profeta Jeremias, ele deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restam nessa cidade, bem como todo o povo, com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem do povo, mas a sua ruína. Ele está falando que quem se render aos babilônios, quem se render à Babilônia, vai ser salvo. E quem resistir vai ser morto pela espada, fome e peste. Rei, esse cara tem que morrer. Rei, esse cara tem que ser preso. Rei, esse cara está desencorajando o povo. Rei, esse cara está trazendo desânimo. Rei, esse cara está pregando desânimo. Rei, esse cara está pregando desencorajamento. O rei Zedequias respondeu, ele está na mão de vocês. O rei não pode se opor a vocês. Assim, pegaram Jeremias e o jogaram na cisterna. E a palavra diz assim, que essa cisterna ficava no pátio do filho do rei. Baixaram Jeremias por meio de cordas. E dentro da cisterna não havia nem água. Se ele quisesse beber água, ele pelo menos ia lá e bebia uma aguinha suja ou limpa. Mas desceram ele numa cisterna onde não tinha água. Só tinha o quê? Lama. E olha o detalhe do versículo 6. Versículo 6. Obrigado. E Jeremias afundou na lama. Jeremias afundou na lama. Então, olha que curioso, né? Ao mesmo tempo que a gente vê um decreto de Deus sobre o povo de Judá, sobre a cidade de Jerusalém, o povo poderia, muitas vezes a gente pode ler e pensar, poxa, esse é o destino do povo, esse é o destino que Deus tinha. Só que na realidade, o povo de Judá foi destruído, não porque esse era seu destino, mas porque eles estavam em desobediência. Então, isso não tem a ver com o destino, isso tem a ver com as suas decisões. Quando eu li isso, eu compreendi, o destino não se resume em um lugar imutável, mas sim em um lugar que você chega através de uma coleção de decisões. Note que nesse momento, Jeremias traz uma mensagem, e essa mensagem parece uma palavra de desânimo, parece uma palavra
que era contra ele. Por quê? Ele foi posto na cisterna, ele foi posto no poço, ele foi posto na lama e afundou. E a gente pergunta, esse era o destino? Muita gente fala assim, as coisas aconteceram assim na minha vida porque tinha que ser. Porque Deus já tinha isso assim. Porque era para ser assim. Não, não. São as coleções das suas decisões. E Jeremias, posto no poço, depois de falar o que Deus tinha falado pela vida dele. O que parece? Que Deus não estava com quem? Com o profeta. O profeta afundando no barro. Então, algumas coisas que Deus permite em nossas vidas é para nos alinhar à vontade e ao plano dele, ainda que isso pareça controverso. Jeremias foi preso por alguns líderes do povo. Disseram que ele estava pregando negatividade, desânimo, desencorajamento. Mas ele estava pregando o quê? Arrependimento. A palavra de Jeremias era de arrependimento. Olha, se vocês fizerem assim, olha povo incrédulo, olha povo duro, olha povo que tem servido a outros deuses, quando você vai pegando para trás. Ele serviu em 4 reis diferentes ali, como sacerdote, como rei, como profeta. E depois do primeiro rei, no qual servia a Deus e morreu, e ele chorou muito, os outros deuses fizeram aquilo que desagradava a Deus. E a palavra fala que Jeremias, por mais que era um profeta, ele ainda era sacerdote. E como sacerdote, o sacerdote faz o quê? Representa a boca de Deus para o povo. Ele era o intercessor. E por isso que ele chorava diante de Deus pelo povo, porque ele sentia o dor da nação dele. E é por isso que muitos chamam Jeremias de o profeta chorão. Porque ele chorava pelo povo. Ele tinha o dom de interceder, de clamar. Então, como você recebe a palavra de arrependimento, a palavra de repreensão, que vem para te direcionar, para te disciplinar, para te alinhar à vontade de Deus? Quando alguém vem te exortar, como que você recebe isso? Quando alguém vem te chamar em uma exortação, para um alinhamento, como você recebe essa palavra? Então, arrependimento é o processo pelo qual você se encontra em um buraco e você para de cavar. Às vezes a gente está dentro de um buraco e a gente continua cavando, e a gente vai afundando, enquanto a gente cava. O arrependimento é quando a gente cessa, é quando a gente para de cavar, porque a gente entende que a gente já se afundou demais. Então, toque quem está do seu lado aí, por favor, e fala assim, para de cavar. Não, fala, para de cavar. Então, a pergunta é, quantos aqui já se encontraram em um buraco por causa do seu próprio pecado? Quantos aqui? Eu vou levantar as 2 mãos, as 2 pernas aqui. Quantos aqui já se encontraram afundando cada vez mais em um pecado, porque você não conseguia parar de cavar? Quantos aqui? Só assim, eu não vou fazer isso mais, aí você vai lá e faz. Eu não vou fazer isso mais, você vai lá e comete de novo. Deus, amanhã eu nunca mais cometo isso. Aí depois de amanhã você cai de novo. Quantos aqui já esperaram até as consequências ficarem doídas, terríveis? Você vai, você erra, você peca, até você tomar na cabeça e você falar assim, ai, doeu. Só eu? Estamos juntos. Quantos aqui já esperaram até as consequências ficarem terríveis? Quantos só pararam de cavar? Veio gente e te avisou, fulano, não faz assim não. Aí veio seu pai, sua mãe, e te falou, não faz assim não. Aí veio uma pessoa da igreja e falou, não faço não. Aí veio o pastor, aí veio o profeta, e você fala assim, não sabe de nada, é religioso, isso e aquilo. Aí as pessoas falam e você não ouve. Fala, a gente estava conversando disso ontem, né, Patrick? Fala, e a pessoa não ouve. Aí só depois que a dor chega, que você perde o que você não queria perder, que você quebra, só depois que alguma coisa acontece, que leva algo de você, que a dor é tão grande que você nem consegue mais cavar, aí você vai lá e para. E você já está lá na lama. E depois a consequência vem. Então, o que nós conseguimos compreender com isso? O que nós conseguimos tirar de lição com isso? O que dizer de Jeremias, no versículo 38:6, que a palavra fala assim, que ele afundou na lama, e Jeremias afundou na lama. O que dizer? Isso faz sentido para alguém aqui?
Quando a gente peca, a gente afunda na lama. Quando a gente é escravo do pecado, a gente afunda. Quando você é escravo de um vício, sabe aquele vício que você já tentou parar e cai, se afunda, meu irmão. Você vai dentro da lama de cabeça. Mas e Jeremias? Então, eu entendo afundar na lama quando você está no pecado. Eu entendo afundar na lama quando você está longe da presença de Deus. Quantas vezes eu já me afastei da presença de Deus e logo depois eu fui me encontrar na lama. Eu entendo estar na lama por causa de um vício. Isso é comum de ver, né? Quantos aqui conhecem pessoas que estão na lama por causa de um vício? Perdeu o casamento por causa de bebida, perdeu o casamento por causa de pornografia, viciado, perdeu família, perdeu filho, perdeu faculdade. Eu conheço pessoas que foram jubiladas porque não conseguia deixar as festas, as farras todo final de semana, e chegava e falava, não, meu irmão, 2.500 esse final de semana, são Red Label, Red Bull, lá, no final fui com a gata para sei lá onde. O cara foi jubilado da faculdade. Então, nós entendemos afundar nas decisões estúpidas que já tomamos. Quantas decisões estúpidas eu já tomei e paguei caro por isso? E o que nós fazemos depois de pecar, afundar, se sujar e machucar? O que nós fazemos? Nós nos arrependemos e corrigimos. Nós fazemos o quê? Arrependemos e corrigimos a rota. Nós fazemos o quê? Por favor, nós fazemos o quê? Vamos lá? Arrependemos e corrigimos. Mas o que você faz quando você está afundando, enquanto você está servindo a Deus em obediência? O que você faz enquanto você está servindo, fazendo aquilo que Deus te designou, mas você está na lama e afundando? Não tem arrependimento porque você não está em pecado. Não tem correção de rota porque você entende que está fazendo o que Deus te entregou. O que fazer, Lucineide? Dá glória a Deus, abre essa boca. Então, você sabe que as suas botas estão limpas e você não entende inicialmente o porquê, mas você tira dali mensagens poderosas, surpreendentes. Às vezes, quando você está na lama, mas você sabe que você está obedecendo. Quando você está afundando na lama, mas você sabe que você está seguindo a direção e a voz que Deus te orientou. Você cresce, você amadurece, você se torna antifrágil, cada vez mais forte. Você conhece a benevolência e o favor de Deus. Aleluia! Você recebe a capacidade de ajudar pessoas a sair daquele inferno, daquela lama que você já passou. Você tem a capacidade de dizer, eu não quero que sofra essas consequências, quando você pode simplesmente fazer o quê? Ouvir a voz de Deus. Você se torna um atalaia, um proclamador, mesmo que somente como conselheiro. Alguns colocam a sua boca no trombone e começam a orientar, e começam a falar. Outros, talvez mais tímidos, não deixam de falar, mas falam no secreto, falam no conselho. Então, quando você fica preso em alguma coisa, afundando em uma lama, mas você está obediente à voz de Deus, e finalmente você dá um passo para fora, e você se levanta, você grita, foi o favor de Deus, Ele me levantou, Ele me sustentou, é a benevolência dEle, é o favor de Deus. Então o que Deus tem através da lama, daqueles que estão em obediência, através daqueles que estão afundando, fazendo o que Deus orientou, é torná-los mais fortes, é o processo que vai te promover para a próxima fase, é o processo que vai te permitir falar, eu conheço a voz de Deus, é o processo que vai te permitir andar em meio a lugares que você não teria capacidade para andar antes, é o processo que vai te permitir Deus te colocar em meio a pessoas que você não poderia estar antes, porque você não saberia andar, você não reconheceria que foi o favor de Deus, você iria crescer e achar que foi a força do seu braço, o seu intelecto, o tanto de livro que você leu, a capacidade de através dos cursos, dos treinamentos, da mentoria, e você não reconheceria que foi o favor do seu Deus. Mas quando Ele, aleluia, aleluia. Então, o que um homem ou uma mulher de Deus estava fazendo afundando na lama? O que um profeta de Deus estava fazendo na lama, sem água? O que significa ser filho de Deus? E ser acometido com câncer?
Pessoas fortes afundam. Homens e mulheres de Deus passam pela lama. Forte unção sobre a sua vida significa também fortes ataques. Ele foi preso, ele foi espancado injustamente, ele foi descido pelas cordas aonde? Na cisterna ali, num poço, sem água, só lama. Então às vezes a gente acha que por você ter um chamado, tudo vai ser assim, fácil na sua vida. Mas você ter um chamado significa você ter adversários. Porque a sua recompensa está logo à frente, está logo após a vitória sobre os seus adversários. Então, você pensa, Deus é por mim, mas isso não significa que outras ou circunstâncias não são a seu favor. Então, se Deus é por mim, não significa que todo mundo é. E nós precisamos entender, nós precisamos ter a convicção de que quanto maior é o que Deus quer fazer através de você, maior será o levante para que aquilo não seja realizado. O inimigo não está preocupado com quem está de braço cruzado, com quem está na farrinha, com quem está bebendo, com quem só está na sua vida jogando peteca, jogando ping-pong, jogando truco, jogando baralho, jogando futebol, todo final de semana. Eu estava conversando com um rapaz uns dias para trás, ele joga bola 4 vezes na semana, 4 vezes na semana. Meu Deus, um adulto está querendo casar. E aí eu pergunto, você acha que vai ter levante contra a vida desse cara? Não, meu irmão, isso não representa perigo, não representa problema nenhum. Agora, aqueles que têm um compromisso, aqueles que se sentem responsáveis por ser aqueles que carregam a glória de Deus, aqueles que são atalaias, aqueles que são boca de Deus, aqueles que querem que Deus seja glorificado através deles, esses aí vão enfrentar resistência, esses aí vão se levantar, como diz a palavra, o príncipe do reino da Pérsia, que se levantou contra a resposta que veio contra Daniel, e durou 21 dias de resistência, até que veio Miguel, e ele pôde levar a resposta que foi enviada no primeiro dia. Então, já pensou que seu chamado de glorificar a Deus, algumas vezes pode te levar para o poço? Você já pensou nisso? Já pensou nisso, Simone? Thales? Às vezes o seu chamado de glorificar a Deus é o que vai te levar para o poço. Porque você tem que passar por lá, para quando você sair, você poder ser usado na plenitude do seu chamado. Então, olha o que a palavra diz. Nós vamos continuar aqui, Jeremias 38, no versículo 6. Diz assim: Assim, pegaram Jeremias e o julgaram na cisterna de Malquias, filho do rei, a qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água, somente lama, e Jeremias afundou na lama. Mas Ebed-Meleque, servo Meleque, rei, servo do rei, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham julgado Jeremias na cisterna. O que a palavra mostra é que muitas vezes você está na cisterna, você está afundando na lama, mas tem pessoas que Ele enviou que está trabalhando por você. Pessoas que são mensageiros, pessoas que são usadas por Deus, que você não está vendo, mas Ele está movimentando. Então, o momento de você glorificar a Deus, não é quando você sai da cisterna, é antes. Porque Jeremias ainda estava na cisterna, mas Deus já estava fazendo o que por ele, Jessé? Trabalhando. Esse cara que diz aqui de nome Ebed-Meleque, ele foi trazido, se eu não me engano, dos etíopes. Isso mesmo, etíope oficial do palácio real. Ele ouviu que eles tinham julgado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim. Ebed-Meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: Ó rei, meu senhor, esses homens cometeram mal
em tudo que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram na cisterna para que ele morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leve com você 3 homens sobre as suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. 3 homens. Na outra versão está 30? Aqui na minha versão está 3 homens. É uma diferença boa. Então, olha o que diz. Então Ebed-Meleque levou consigo os homens que estavam sobre as suas ordens. E o que ele fez? E foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio. Pegou alguns trapos e roupas velhas. E ele desceu para tirar Jeremias. E a palavra fala que ele desceu, pegou alguns trapos, roupas velhas, desceu as cordas até Jeremias na cisterna, versículo 12, Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e roupas velhas debaixo dos braços, para servirem de almofada para as cordas. E Jeremias assim fez. Assim com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Ali Jeremias foi tirado. E a palavra diz assim, que logo após os babilônios retornarem contra o povo do Egito, eles sitiaram novamente Jerusalém, o povo de Judá. E a Bíblia diz: então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. E ele disse: quero te pedir uma palavra, disse o rei, não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: se eu lhe der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu aconselhasse você, você não me escutaria. O rei Zedequias, porém, fez esse juramento secreto a Jeremias: juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não matarei, nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-te a vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, a sua vida será poupada, e esta cidade não será incendiada, você e a sua família viverão. Mas se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade, se você não se render, se você resistir, se você se opor, se você fugir, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles incendiarão, nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando esses babilônios, pois eles poderão me entregar na mão dos babilônios e eles me matarem. E eles não entregarão Jeremias. E Jeremias respondeu: eles não vão te entregar, segue a palavra que eu estou falando, segue a orientação que eu tenho, obedece à voz de Deus. E a Bíblia continua assim, versículo 20, então, eles não o entregarão. Jeremias respondeu: obedeça ao Senhor, fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser se render, agora vem a notícia. Se você não quiser se render, foi isso que o Senhor me revelou: todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia. E elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti, teus pés estão atolados na lama, teus amigos te abandonaram. Todas as suas mulheres e os seus filhos serão levados à Babilônia. Vocês mesmos não escaparão das mãos deles, mas será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Essa conversa estava em quê? Em secreto. Nós lemos aqui bastante a Bíblia, né? E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele não obedeceu a Jeremias. A palavra fala que eles sitiaram a cidade. Sitiaram a cidade. E a palavra fala que os oficiais do rei da Babilônia sentaram às portas. Ou seja, eles não entraram atacando, eles não entraram matando, eles não entraram para acabar com o povo, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Eles entraram, sentaram-se nas portas, e a palavra fala assim, que o rei Zedequias, ao invés de se entregar,
conforme a palavra do profeta, conforme a palavra de Deus, ele ficou com medo e ele fugiu no calar da noite. A palavra fala que ele fugiu com alguns outros oficiais. Eles viram a fuga, correram atrás deles, capturaram o rei Zedequias. A Bíblia fala que ao capturar Zedequias, eles mataram os filhos e a mulher de Zedequias na frente dele, para que ele visse a morte dos filhos dele. Depois de matá-los, a Bíblia fala que eles pegaram e furaram os 2 olhos dele e levaram ele cativo para a Babilônia. Eles entraram, incendiaram a cidade, Jerusalém, levaram o povo cativo. E esse é o período intertestamentário, que o povo é levado para a Babilônia. Tem o período de silêncio que se diz dos 400 anos sem Deus falar, marcado por um rei que decidiu não ouvir a voz de Deus. Mas o que nós aprendemos com isso é que nem sempre o fato de você estar afundando na lama quer dizer ausência de Deus. E nem sempre o fato de você estar nos palácios quer dizer que Deus está com você. Da mesma forma que o resultado não significa a aprovação de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés feriu a rocha deu o quê? Água. Mas ele não entrou na terra prometida, porque aquele não era o momento de ferir a rocha, era o momento de falar. Mas deu resultado ou não deu? Deu resultado ou não deu? Deu. Só que resultado não é sinônimo de Deus. Então que os nossos corações estejam atentos aos processos. Que os nossos ouvidos estejam atentos à voz de Deus. Que os nossos olhos estejam atentos à palavra do Senhor. Enquanto você pode estar afundando na lama, em qualquer área da sua vida, enquanto você serve e obedece a Deus, não é o momento de você falar, Deus se esqueceu de mim, Deus é contra mim, porque a palavra fala que Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Enquanto você não vê, Ele está trabalhando ao seu redor. Enquanto você nem espera, homens e mulheres enviados por Deus estão trabalhando para que você seja levantado. E a palavra, aleluia, glória a Deus. E a palavra diz assim, Jeremias 40, versículo 1. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzadarã, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado entre todos os cativos de Jerusalém. Já pensou? Que sofrimento. Preso, espancado, posto na cisterna, afundou na lama, depois foi acorrentado, preso, levado, foi achado em meio ao povo. Mas o que aconteceu? Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe, foi o Senhor, seu Deus, que determinou essa desgraça para este lugar. Agora o Senhor cumpriu e fez o que tinha prometido. Tudo aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhes obedeceram. Mas hoje, enquanto o rei que estava no palácio teve os seus olhos furados, teve os seus filhos mortos perante ele, foi levado cativo e incendiado a sua cidade, a qual ele reinava. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem, olha isso. Mas hoje eu o quê? Liberto das correntes que prendiam as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia, e eu cuidarei de você. Se porém não quiser, pode ficar. Veja toda essa terra se está diante de você. Vá para onde for melhor e correto diante dos seus olhos. O que nós temos que entender é que o favor de Deus, Maria Vilana, é por nós. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ainda que você pareça estar afundando, homens de Deus também passam pela lama. Mulheres que obedecem a Deus também afundam dentro da lama. Mas não importa se você está em obediência, o que você vai experimentar é o favor de Deus. Ele está fazendo isso para que quando você dê o seu passo para sair, você possa dizer, a mão do Senhor me sustentou. Hoje eu posso, aleluia, glória a Deus. Isso é para que o nome dele seja exaltado. E a palavra de Deus não falha, a palavra de Deus ela é fiel, e aquilo que Deus diz, Ele é fiel para cumprir. Ele não é filho de homem para que minta. Ele não é homem para mentir. Ele é fiel à sua palavra, fiel e verdadeiro.
Eu não sei qual situação você está passando na sua vida, seja a sua vida sentimental, seja na sua vida acadêmica, seja na sua vida profissional, seja na sua saúde, seja na sua vida financeira. Se você tem servido ao Senhor, se você tem sido fiel aos seus caminhos, se você tem se mantido diante da presença dEle, Ele está trabalhando a seu favor. Ele está trabalhando a seu favor. Observe que quando ele foi afundado, o anjo Gabriel não foi lá, opa, no ungido do Senhor ninguém toca. Não. Ele tinha que passar pela lama. Só que aquilo que Deus tem para nós, aqueles que obedecemos, aqueles que servimos, são recompensas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Sabe a palavra que eu tenho para você? Persista um pouco mais. A resposta está logo à frente. Persista um pouco mais. O nosso Deus é fiel. Para que você possa dizer diante de todos, foi Deus que me levantou. Na minha mão eu não posso nada, eu sou um miserável, como diz Paulo, miserável homem que eu sou. Por mim eu não posso nada. Como diz Paulo aqui em Atos, no capítulo 20, a palavra fala que ele estava se despedindo, ele falou com os presbíteros ali de Éfeso, falou o quê? Olha, provações, tribulações me aguardam. Mas eu não me importo, porque a minha vida eu considero perda. A minha vida não tem dignidade, valor para mim, se não for para cumprir o propósito que Deus determinou através da minha vida. Quantos de nós colocamos tantas considerações para fazer aquilo que Deus determinou? Quantos de nós colocamos tanta dificuldade para estarmos na casa dEle, para servi-lo? Quantos de nós colocamos tanta dificuldade, empecilhos, para fazer uma coisa simples para Deus? E Paulo diz, a minha vida eu considero indigna, sem valor, eu considero perda, a não ser que seja para cumprir o propósito que Deus determinou na minha vida, a tarefa que Ele me designou, o chamado que me foi proposto, o apontamento que me foi direcionado, a voz que me foi dita. Se coloque de pé, por favor. A palavra diz assim que Jerusalém foi tomada, o povo foi levado cativo, se tornaram escravos, passaram por um período de sofrimento muito grande. Houve uma influência da cultura babilônica que se inseriu dentro da cultura do povo de Deus. A palavra do Senhor foi esquecida por muitos. Mas ao mesmo tempo,